Glória a Deus, irmãos. É muito bom nós poder estar reunidos aqui, né, nessa noite, para mais uma noite de estudo da Palavra de Deus, né, para o crescimento nosso espiritual, para o conhecimento da Palavra de Deus, sobre o Espírito Santo. Hoje, o tema hoje é: o Espírito Santo é o nosso guia, né? O Espírito Santo, ele é o nosso guia. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade de Deus, ou seja, é nos orientar segundo os planos, projetos e a palavra de Deus, né? Então ele é nosso guia, ele é nosso guia, ele é nosso guia, né? O nosso ajudador. Pode sentar aqui. Ele é nosso guia, o nosso ajudador, né? Para nos ajudar a fazer a vontade de nosso Deus. Então, nós vamos começar aqui fazendo uma oração, agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade, né, que nós estamos aqui sobre essa terra, e de nós conhecer mais um pouco da palavra dele, para que nós podemos chegar cada dia mais perto de Deus e ter mais comunhão com o Espírito Santo, né, ter mais comunhão, receber mais orientação dele, né, ser direcionado e guiado por ele. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, nós agradecemos o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, por os livramentos que o Senhor tem nos abençoado. Espírito Santo, nós, Pai querido, clamamos pela Tua presença gloriosa aqui neste culto. Nós declaramos, ó Pai querido, que sem a Tua presença gloriosa, nós não conseguimos, ó Pai querido, entender a Tua palavra. Nós não conseguimos, ó Pai querido, entender os planos, os projetos de Deus, porque o Senhor, Pai querido, foi enviado para ser o nosso consolador, o nosso guia, o nosso orientador. Por isso nós clamamos, ó Pai querido, com as nossas fracas vozes, a presença gloriosa do Senhor aqui nesta noite. Damos total liberdade ao Senhor para falar o nosso coração, para tocar, Pai querido, onde for necessário, Pai querido, para que nós assim, nós podemos ter plena comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sendo assim, vou passar a oportunidade para minha esposa cantar o hino aqui, né? E hoje é um dia de estudo, irmão. Nós não vamos demorar muito, porque nós vamos ler alguns versículos para que nós possamos entender como o Espírito Santo é maravilhoso na vida de um homem, né? Então o tema é: o Espírito Santo é o nosso guia, né? Nós precisamos de um guia às vezes, né? Você vai fazer vai fazer uma viagem, né? Vai fazer um turismo, então você precisa de contratar um guia para você não perder, né? Então o Espírito Santo é nosso guia nesse mundo aqui, num mundo que tem muitas armadilhas, tem muitas estratégias. Então nós precisamos do guia do Espírito Santo. E esse guia, ele foi enviado por Deus, mas a pedido de Jesus Cristo, porque Jesus, ele se preocupa conosco. Ele quer que nós andamos nos caminhos dele, para que as coisas venham a dar certo para nós. Então o Espírito Santo, ele foi enviado também. Uma das tarefas dele é ser o guia daqueles que aceitam Jesus. Amém? Glória. A igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Mais um dia, né? Estudo sobre o Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração aqui nessa noite, né? Conforme a necessidade de cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino do Senhor. Amém? Amém. Espírito Santo, Glória a Deus. ore por mim. Aleluia. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar
estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós queremos falar com Deus, né? Aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos precisando, mas muitas vezes nós não conseguimos e não sai nada, né? Então, nós devemos falar com o Espírito Santo, né? Para Ele levar para Deus aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós queremos dizer, mas não conseguimos, né? Porque Ele sabe, né? Todas as coisas, Ele sonda o nosso coração, né? Sabe dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, né? Do nosso coração. Então, muitas vezes eu já fiquei assim, muitas vezes a gente está assim, né? Não consegue falar com Deus, mas aí o Espírito Santo, nós convidamos Ele e Ele leva para Deus, né? Aquilo que precisamos. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade no dia de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Então, irmãos, nós estamos aqui para nós aprender desse Espírito Santo. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Quem está com a sua Bíblia na mão, pode abrir as suas Bíblias. Em João 16, versículo 13. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13. Então fala aqui do Espírito Santo, né? A importância do Espírito Santo na vida da pessoa que aceitou Jesus. Agora, quando nós aceitamos Jesus, nós nunca mais andamos sozinhos. Nós temos um Consolador, nós temos um amigo bem presente. E esse amigo, o Espírito Santo, ele nunca nos deixa só. Nos dias de angústia, na hora da dificuldade, na hora da alegria, Ele está sempre conosco. Quando nós estamos angustiados, Ele nos consola. Quando nós estamos alegres, Ele se alegra conosco. Quando nós recebemos uma vitória, Ele se alegra conosco, né? Quando nós estamos tristes, Ele nos ajuda a orar. Ele leva as palavras certas, coloca as palavras certas nos nossos lábios, palavras essas que vai passar desse teto, passar o primeiro céu, o segundo céu, e vai se achegar ao trono de Deus, né? Porque se nós orar sem a presença do Espírito Santo, a nossa oração ela não passa desse teto. Então o Espírito Santo é muito importante na vida do cristão. E Jesus, ele disse que quando nós aceitar Ele, se nós amar Ele, Ele pediria o Pai, o outro auxiliador, o Espírito da verdade, e esse Espírito da verdade vai ficar por nós para sempre, Ele nunca mais vai embora. Mas nós temos que ter uma comunhão com Ele, nós temos que falar com Ele, nós temos que adorar Ele, nós temos que ouvir, ser sensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é sensível, ele não aguenta ninguém fazer nada, ele não grita com nós, ele não nos aborrece, ele nos orienta. A tarefa dele é nos orientar. E quando você vai orientar uma pessoa, você não pode gritar com a pessoa, você não pode humilhar a pessoa, você tem que falar com a pessoa, orientar a pessoa, mostrar o caminho à pessoa, e a pessoa vai fazer a sua escolha. Então a tarefa do Espírito Santo é essa. O Espírito Santo está na terra aqui, irmão, e tem tanta coisa ruim aqui. Por quê? Por que tem tanta coisa ruim? Sendo que o Espírito é santo, santo é separado de pecado, não tem iniquidade, não tem maldade, não tem nada de ruim nele. Ele está aqui na terra, e ele veio aqui na terra para todas as pessoas. Mas por que o mundo está ruim? É porque as pessoas não ouvem ele, e ele não faz as coisas à força. Jesus disse que eu chego lá, ó. Se alguém ouvir a minha voz,
eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então esse Espírito Santo, ele é muito educado. Ele é o Espírito de Jesus. Jesus nunca forçou ninguém a fazer nada. Jesus nunca gritou com as pessoas. Não, Jesus pegou a palavra com amor. Então esse Espírito Santo, ele é de amor, ele é de amor. Então ele nos dá oportunidade, por meio da pregação da palavra, por meio de um sonho que ele te dá, por meio de uma visão que ele te dá, por meio de uma revelação que ele usa pessoas para revelar algumas coisas, né, sobre as nossas vidas. Então ele vai nos direcionando, mas às vezes nós não estamos sensíveis, às vezes nós não estamos preparados para ouvir a voz do Espírito Santo. Então no versículo, capítulo 16, versículo 3, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, uma das tarefas do Espírito Santo, aqui Jesus falando com os seus discípulos, ele falou: quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade. A palavra de Deus é verdade. Então o Espírito Santo, ele vai nos guiar na palavra de Deus, porque ele não falará por si mesmo. O Espírito Santo, ele não está aqui para fazer a vontade dele, né? Ele está aqui para fazer a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então a Trindade está ligada, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele está no mesmo propósito de resgatar o homem, de regenerar o homem, de transformar o homem e de levar o homem para a casa do Pai, né? Então ele mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de acontecer. Então o Espírito Santo, ele quer nos revelar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é assim: ela tem o passado, ela tem o presente e tem o futuro. O passado é aquele que já passou. Jesus já morreu na cruz, né? Deus já tirou o povo do Egito. Jesus já veio, já nasceu, já cresceu, já preparou 12 homens, né? Já foi espancado, já foi crucificado, já morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele está sentado ao lado direito do Pai. Então o passado já passou. Agora nós estamos vivendo o presente. O presente agora é o Espírito Santo que está no controle. Jesus já fez a parte dele, agora veio o Espírito Santo para fazer a dele. E qual a tarefa do Espírito Santo? É nos convencer do juízo, do pecado, do juízo, do julgamento de Deus. É nos orientar, é nos guiar nas coisas de Deus, é nos guiar segundo a vontade de Deus. E ainda tem o futuro. E qual é o futuro? O futuro é que está no livro de Apocalipse. Muitas coisas que estão escritas em Apocalipse, nos Evangelhos, algumas coisas já aconteceram, algumas estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. E o Espírito Santo, ele está na tarefa do presente para o futuro. Agora ele tem que nos orientar no presente, para que no futuro, quando Jesus vier nos buscar, nós subirmos para a glória. Então uma das tarefas do Espírito Santo é nos orientar na verdade de Deus. Porque cada um de nós pode ter a nossa verdade, mas só tem uma verdade verdadeira aqui nessa terra. A verdade verdadeira é Jesus, é a verdade de Deus, né? Cada um de nós pode achar que é verdade. Eu posso achar que matar não tem problema. Às vezes nós cantamos falar: se eu roubar não tem problema. Se eu casar com outra mulher, eu já sou casado. Se eu com outra mulher, não tem problema. E isso é a verdade do homem, né? Isso é a verdade que nasceu no coração do homem. Mas Deus tem uma verdade. A verdade de Deus é que o Espírito Santo, ele vai nos orientar na verdade de Deus. Aquilo que Deus é, aquilo que Deus aceita, aquilo que Deus rejeita. E é essa verdade que o Espírito Santo, ele vem trazer para nós. Graças as pessoas podem, isso aí não está, as pessoas podem chegar a lugares distantes, mesmo sem nunca ter estado lá. Como crentes, podemos dizer as mesmas coisas com a ajuda do Espírito Santo. Podemos não aprender apenas chegar ao propósito divino, mas também chegar
aos nossos destinos celestiais. Então, graças a Deus, com a chegada do Espírito Santo, nós podemos ter um conhecimento das coisas espirituais. E nós podemos cumprir o propósito de Deus, e não somente isso. Nós podemos chegar ao nosso destino na casa do Pai Celestial, na casa celestial. Nós podemos, por meio do Espírito Santo, se nós ouvir a orientação desse Espírito Santo, se nós seguirmos o Espírito Santo, nós não vamos viver aqui na terra só o propósito de Deus. Nós vamos receber poder, nós vamos receber a paz, o amor, a bondade, a alegria, a temperança. Nós vamos receber os frutos do Espírito Santo, nós vamos receber os dons do Espírito Santo, o amor também. Nós vamos ter o amor de Deus, não o amor do mundo, o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus. Mas não só isso, mas nós vamos também receber a casa do nosso Pai, por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é para nos convencer, é para nos ajudar, é para nos orientar, para nos dar entendimento da palavra de Deus, para colocar um temor dentro do nosso coração, é para nos regenerar, para nos limpar de toda imundícia que o mundo vem entranhando dentro de nós, vem chuchando dentro de nós, durante anos e anos da nossa vida, vem chuchando muito lixo, mágoa, tristeza, é ódio, é inveja. Isso tudo é do mundo que nós herdamos de Adão lá no Éden. Mas o Espírito Santo ele vem tirando essa imundícia de nós. Ele vem limpando, ele vem limpando a cara. E aí nós vamos receber, no lugar do ódio, nós recebemos o amor, né? A paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a temperança, o domínio próprio. Então nós vamos ficando alinhados com o plano de Deus, por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, é impossível o homem ter o verdadeiro amor. Não tem o verdadeiro amor. Sem o Espírito Santo, o homem não tem paz. O homem tem alguns minutos de paz, mas a paz verdadeira não tem, que só tem a paz verdadeira quem tem o Espírito Santo. Alegria também, sem o Espírito Santo, a pessoa não tem alegria verdadeira. Porque isso são atributos que estão em Deus. E Deus passou para Jesus. Jesus agora deu autoridade para o Espírito Santo. Agora a tarefa do Espírito Santo. Por isso que fala os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, as armaduras do Espírito Santo. E tem uma coisa mais profunda ainda, porque Jesus ele diz que aquele que pecar, que vai se amar contra o Pai, tem perdão. Aquele que vai se amar contra o Filho, também tem. Mas quem vai se amar contra o Espírito Santo não tem perdão nem hoje e nem no futuro. Por quê? É o Espírito Santo que está na tarefa de convencer o homem que nós precisamos alinhar nossa vida com a palavra de Deus, com a vontade, com os planos de Deus. É Ele que está, porque Jesus já fez a primeira parte dele, já cumpriu o primeiro propósito dele de morrer na cruz para abrir um caminho para nós em Deus. E ele precisou de assentar ao lado direito do Pai onde ele está hoje. Deus criou todas as coisas, colocou na mão de Adão. Adão falhou, né? Deus enviou Jesus para consertar o erro de Adão. Consertou o erro de Adão, pagou o preço na cruz do Calvário, derramando o seu sangue lá por nós. Morreu, ressuscitou no terceiro dia, pediu o Pai para enviar o outro Espírito Santo, o Consolador da verdade, para cuidar daqueles que já tinham aceitado Jesus. Porque precisa de ter um ser divino aqui na terra, um ser espiritual, porque o Satanás está aqui. Então, como é que aqueles discípulos que Jesus preparou, aquele seguidor, ia aguentar a invertida do diabo, se ele quiser a homem natural? Então o Espírito Santo veio morar dentro deles. Aí eles resistiu às perseguições, pegou a palavra e foi fazendo mais discípulos, foi expulsando demônio, curando primeiro, e foi fazendo mais discípulos, e até chegar em nós. Né? É um privilégio grande nós poder estar aqui. Essa propagação dessa palavra vem passando há mais de 2000 anos, 2024 anos atrás. Pessoas têm rejeitado, pessoas têm morrido sem a palavra, pessoas têm abandonado a palavra, mas aqui ainda na terra, ainda tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É por isso que essa aula não para, porque o Espírito Santo é que guia essas pessoas que aceitam Jesus e ficam firmes nesse caminho. Porque se não tiver o Espírito Santo, o Satanás nos come vivo. Porque não vai ter nada de Deus aqui na terra. O Espírito Santo é o reino de Deus que está instalado aqui na terra. E o Satanás não pode, ninguém pode parar esse Espírito Santo, porque ele é o ser mais poderoso que tem aqui na terra, porque ele é Deus. Já pensou, irmão?
Deus morar dentro de nós. É isso mesmo. Deus quer morar dentro de nós. Ficar dentro de nós. Aí quando o Satanás olhar para você, ele vai ver você não. Ele vai ver Deus e falar, agora não dá para mim mais. Ih, rapaz, que cara tá. Não dá para mim mais. Já pensou aí? Por que eu falo tanto do diabo? O diabo é o pior problema do homem. O pior problema do homem é que não recebeu o Espírito Santo, que não aceitou Jesus, que não abriu espaço para a chegada do Espírito Santo. E para nós receber esse Espírito Santo, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ser persistentes nas coisas de Deus. Nós precisamos ser perseverantes, persistentes. E às vezes, quando a gente quer conseguir uma casa, ou um carro, ou a gente é perseverante, não é? Quer comprar televisão, você vai ser perseverante, você vai esforçar, você vai trabalhar, vai economizar, está tudo certo, é assim mesmo. Mas essa mesma força que nós temos para conseguir as coisas naturais, nós devemos ter para nós conseguir as coisas espirituais. Porque Deus, Ele tem bênção para nós espiritual. Deus, Ele não quer que nós vivamos uma vida natural aqui na terra, não. Ele tem para nós também uma vida espiritual. Ele quer nos dar sonhos, Ele quer nos dar visão, Ele quer nos mostrar coisas espirituais. Porque Deus, Ele é Espírito. Então, para nós ter uma plena comunhão com Deus, nós precisamos de receber esse Espírito Santo. Para a gente entender a palavra também, nós precisamos do Espírito Santo. Para a gente ter sabedoria, nós precisamos do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele traz uma paz, ele traz uma tranquilidade para a nossa vida e para as pessoas que estão à nossa volta. Onde é que tem um homem cheio do Espírito Santo? Tem sabedoria, tem alegria, tem paz, tem sinceridade, tem honestidade, tem um autocontrole. Então tem tudo isso. E as pessoas que estão à nossa volta vão desfrutar disso também. Quando as pessoas estão apavoradas com problemas, você fala, não, calma aí, gente, Deus está conosco. Vem cá, eu tenho uma palavra aqui, vai dar certo, vamos fazer uma oração aqui. O Espírito Santo está aqui na terra, graças a Deus nós não estamos sozinhos mais. Não, não precisa ter medo do Satanás, não. Satanás não tem poder total aqui na terra, ele é limitado, porque tem o Espírito Santo aqui na terra. A pessoa vê uma obra de macumbaria e fica comigo, não, nós vamos morar aqui e vamos ser quebrados, isso em nome de Jesus, porque Jesus enviou o Espírito Santo para nos dar poder. Jesus disse para o discípulo, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão poder. Poder para quê? Para ser minha testemunha em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Que poder que vai receber? Vocês vão expulsar demônio pelo poder do meu nome, vai curar os enfermos, vai falar em nova língua, e quando colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados pelo poder do meu nome. Esse é o poder que traz, que o Espírito Santo traz para a vida do homem. E o Espírito Santo tem pegado homens e mulheres que é só bagaço na rua aí, transforma, lava, transforma, entra o Espírito Santo na pessoa, a pessoa fica diferente. As pessoas ficam admiradas. De onde que o homem recebeu todas as coisas? Eles ficavam admirados com Jesus, porque os milagres que Jesus fazia, e eles começaram a falar, por acaso esse homem não é de Nazaré? Por acaso esse homem não é de Nazaré? Por acaso o pai dele não é José? A mãe dele não é Maria? Não é o carpinteiro José? Por acaso as irmãs dele não são daqui? Por acaso os irmãos dele... Da onde ele tirou tanto poder? Da onde veio tanta autoridade? Da onde veio tanta sabedoria? Ah, veio do Espírito Santo, que ele recebeu do Rio Jordão. Quando João Batista batizou ele no Rio Jordão, o Espírito veio em forma de pão, pousou sobre ele e ali permaneceu. E ali deu sabedoria, entendimento. E Jesus, ele não precisava disso, que Jesus já era Deus. Mas ele fez isso, as coisas aconteceram para servir de exemplo para nós. Que nós precisamos. O homem depende do Espírito Santo aqui nessa terra. Depende, nós dependemos do Espírito Santo para a nossa vida. Para nós criar os nossos filhos bem, com sabedoria de Deus. Para nós saber a vontade de Deus. Né? Para nós preservar o nosso casamento. Para nós preservar a nossa família. Para nós preservar o nosso corpo. Né? Esse corpo que você está aí é seu. Esse corpo, Deus criou esse corpo com um projeto. Para vir morar o Espírito Santo dele. Esse corpo aqui não é meu, não. Deus criou esse projeto, esse corpo para ele. Mas só que uma coisa, tem dois espíritos querendo morar dentro de nós. O Espírito Santo que é de direito, que Deus criou para ele, mas o Espírito do erro também quer morar. O Espírito Santo é para te trazer paz, alegria,
para te trazer saúde, para preservar o seu corpo, né? Para te trazer a verdade de Deus. E o Espírito do erro? O Espírito do erro é para te acabar com esse corpo aqui, para quando esse corpo cair, arrastar para o inferno. Então nós precisamos de abrir a porta para o Espírito Santo. E como é que a gente vai se tornar uma pessoa espiritual? É por meio da palavra de Deus. Não tem outro jeito de se tornar uma pessoa espiritual. Eu mesmo era um homem natural, né? Vivi com muitos demônios na minha vida. Mas eu conheci essa palavra, fui meditando essa palavra, foi falado para mim do Espírito Santo, igual eu estou falando para vocês, para nós aqui nessa noite, foi falado do Espírito Santo, eu acreditei no Espírito Santo, e eu busquei informação, como é que eu vou receber o Espírito Santo? Você vai ter que ser perseverante na oração, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que ouvir a palavra, e eu ouvi a palavra, a oração, o jejum, e eu recebi o Espírito Santo. Por isso que eu estou falando para vocês, que nós precisamos receber esse Espírito Santo para a obra de Deus, para a proteção da nossa casa, da nossa família, para a nossa salvação. O Espírito Santo é a nossa salvação. Jesus diz assim, em verdade te digo, é João 3,5, né? Falando para Nicodemos, em verdade te digo, que ninguém nem pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não vai nem ver o reino do céu. E muitas pessoas estão na igreja, vai na igreja, fica lá tranquilo, acha que vai morar no céu, irmão. Nós precisamos de ouvir a palavra. Essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos limpa, essa palavra é o Espírito e vida. Essa palavra. Muitos têm rejeitado essa palavra, mas no dia do juízo vai chorar para ouvir essa palavra. E aí pode ser tarde demais, né? Então, diz assim, os discípulos, Jesus disse aos seus discípulos. O que Jesus disse aos seus discípulos? Aí nós vamos ler em João 14, 15 e 17. Jesus disse aos seus discípulos. Nós vamos ver aqui o que Jesus disse aos seus discípulos. Você pode ler para nós bem alto? João 14, versículo 15 ao 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui Jesus disse aos seus discípulos, se me amais, guardarás os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco, a fim que esteja para sempre convosco, esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não pode ver e nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então aqui Jesus está falando para os discípulos, né? Se vocês me amam, Jesus fez uma pergunta, se vocês me amam, então obedece os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos. E quando vocês me amarem de obedecer os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará o Espírito da verdade. E esse Espírito vai ficar com vocês para sempre. Isso era para aqueles discípulos, vai para nós também, né? Vai ficar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não vê, não o vê e nem o conhece. O mundo, então, irmãos, o mundo não conhece o Espírito Santo. O mundo não pode ver o Espírito Santo. O mundo não conhece. O que é o mundo? O mundo é o sistema. As pessoas que acham que não precisam de obedecer a palavra de Deus, que não prezam pela palavra de Deus. As pessoas que não dão importância para a palavra de Deus são pessoas mundanas. São pessoas que não temem a Deus. Então eles não vão receber esse Espírito Santo, porque eles não veem e não conhecem. E como é que a gente vai conhecer o Espírito Santo? Como é que a gente vai ver o Espírito Santo? Quem já viu o Espírito Santo? O Espírito é a palavra de Deus. Se você está lendo a palavra, se você está ouvindo a palavra de Deus,
você está conhecendo o Espírito Santo e você está vendo o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Essa palavra é Espírito e vida. Essa palavra aqui. Então o mundo não pode receber, porque o mundo não tem tempo a Deus. O mundo cuida das coisas do mundo. É música do mundo, é festa do mundo, é roupa do mundo, é pensamento do mundo, é tudo do mundo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para estar ficando as coisas, não. Tem tempo para qualquer outra coisa. E eu já fui assim também, irmão. É por isso que Jesus disse que nós devemos pregar a palavra a toda criatura, porque essa palavra é viva, ela transforma, ela traz uma necessidade de Deus na vida do homem. Essa palavra é viva. Onde é que você vai pregar essa palavra? Não. O Espírito Santo ele habita no meio dela. Ele vai e faz a obra. Ele traz um arrependimento no coração do homem. Ele traz a verdade. Essa palavra é a verdade de Deus. Então, aonde tiver mentira, você pregar essa verdade é mentira, está caindo por terra. A pessoa pode até ficar assim, esse cara está ficando doido, não sei não. Mas no fundo da alma dela, ela sabe. O Espírito Santo já trabalhou lá. O Espírito Santo já vai convencendo a pessoa por meio da palavra de Deus. Por isso que eu falo que o único meio da pessoa ser salva, da pessoa se converter a Jesus, é por meio da pregação do Evangelho. Não tem jeito. E a pregação do Evangelho confronta a pessoa. Confronta. Você pega a palavra, a pessoa não quer aceitar, aí o outro vem, pega uma coisa, o outro filho pega uma coisa, passa 10 anos, o cara está lá, chega num lugar, vai falar a mesma coisa que você falou. E aqui no Espírito Santo ele está trabalhando, o Espírito Santo está dando um sonho, a pessoa dá uma visão, a pessoa usa a pessoa diferente para falar uma coisa, e a pessoa ficando encurralada, porque o Espírito Santo ele tem uma tarefa aqui, é convencer o homem do juízo, do pecado, do juízo e do julgamento de Deus. As tarefas do Espírito Santo é essa, convencer. Porque o pecado tirou o homem do céu. Vai ter um julgamento, né? E vai ter um juízo. O Espírito Santo ele traz isso, essa necessidade, ele traz isso para o homem, essa verdade para o homem, convence o homem dessa maneira. Então, Jesus diz que o mundo não pode receber, que o mundo já está condenado, porque o Deus desse mundo já está condenado, Satanás que controla esse mundo. Satanás só não tem poder só na vida de uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, que aceitou Jesus, porque se você aceitou Jesus, Jesus já pediu Pai. O outro Espírito Santo, o Espírito da verdade, para ficar por você para sempre. E Jesus disse que numa casa não pode morar dois senhores. Não pode. Se a minha casa é de Deus, Satanás não pode entrar nela. Mas se a minha casa é do Satanás, Jesus também não entra nela. Só se eu aceitar. Se eu aceitar ele, se eu clamar ele, se eu arrepender dos meus pecados, ouvir essa palavra do arrependimento para mim, eu falei para agora, eu preciso de Jesus, cara. Eu estava errado, eu estava enganado, eu estava achando que o negócio era de um jeito, mas agora eu estou vendo que é do outro jeito, e eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra. Como é que eu faço aí? Eu vou procurar um irmão que tem mais experiência comigo, eu falo, como é que eu faço para me aceitar esse Jesus? Eu falo, não, você vai para a igreja, ouve a palavra, você faz uma confissão lá publicamente que você quer aceitar Jesus, e você segue ele, vai ouvindo a palavra, vai cantando hino, vai no escuro para você ouvir a palavra, e aí você está abrindo a porta para o Espírito Santo trabalhar. Só que nós estamos aqui nessa noite, irmão, nós estamos abrindo a porta para o Espírito Santo. Sabe por que nós saímos da nossa casa? Nós saímos da nossa casa, nós não veio aqui para um churrasco, nós não veio aqui para festa. Isso não é ruim não, nós não veio aqui para jantar. Nós não veio aqui para jantar não. Nós veio para jantar um maná que caiu do céu. É a palavra viva de Deus. E o Espírito Santo ele se alegra. Porque Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali eu estou presente. E onde é que Jesus está? Tem alimento, tem maná do céu. Tem a verdade de Deus e a mentira vai cair por terra. Nós dependemos, irmão, desse Espírito Santo. Tem Espírito Santo para ser maravilhoso, esse Espírito Santo. Bendito foi o dia que ele veio morar nessa casa. Bendito foi o dia, gente. Vocês não sabem como é alegre de falar desse Espírito Santo. Esse Espírito Santo transformou minha vida está acabada. Está toda destruída. E se eu perder esse Espírito Santo, eu estou arrasado. Eu estou destruído. O homem que perde o Espírito Santo, ele está acabado. Mas o Espírito Santo, ele não quer ir embora, não. Ele veio para ficar. Ele veio para te ajudar, para você ter condição de ajudar outras pessoas. Ele veio para te levar você para a casa do Pai, para Canaã celestial. Amém? Amém. Então o Espírito Santo, ele veio para ficar.
E o mundo não pode receber. As pessoas que seguem doutrina do mundo, que não tem nada a ver isso, que não tem nada a ver aquilo, não vai aceitar. Amém? Então vamos lá. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Em vós fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 26. Então aqui, Marco Antônio vai ler para mim. João 14, 26. Então aqui Jesus está ensinando que o Espírito Santo, que o Pai enviou em nome dele, ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu disse. Pode ler. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, então, ele vai o consolar, ele vai nos consolar. Aqui o Espírito Santo primeiro fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, então ele te consola. Quando você está cansado, sabe? Quando você está pensando em desistir do caminho de Deus, quando você está angustiado, quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas apertam, quando você sente aquele aperto no coração, se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo dele está te consolando. Porque senão a gente não aguenta o nome. Por isso que muitas pessoas fazem muitas coisas ruins, porque não aceitam esse Espírito Santo. Mas nós que aceitamos esse Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai nos consolar. Ele vai nos ajudar. Que o Pai enviou em meu nome. Então, Deus enviou o Espírito Santo a pedido de Jesus. Jesus pediu, porque Jesus já tinha homens e mulheres que tinham acreditado na pregação dele, que ele tinha preparado por 3 anos aqui na terra, e ele precisava de ir para o céu. Então ele falou: Pai, eu não peço ao Senhor que os tire essas pessoas do mundo, mas que guarde do maligno. Então Jesus ele pediu ao Pai o outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com aqueles homens e aquelas mulheres que tinham crido nele, porque o Evangelho precisava de continuar sendo pregado, para que nós podemos crer nele, para que muitas pessoas crescem nele, e para que ainda nos dias de hoje muitas pessoas vão crer no Evangelho por meio da pregação de homens que recebeu o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos uma água, um rio de água viva dentro de nós. E nós temos uma força para pregar a palavra, nós temos uma força para orar para as pessoas, e a nossa oração, ela vale, ela passa desse tempo, porque é uma oração guiada pelo Espírito Santo. Nós já não estamos sozinhos. O Espírito Santo ele coloca as palavras que Deus quer na nossa boca, e as palavras só passam. Satanás não consegue cercar mais. Satanás não consegue cercar, não consegue impedir um homem que é cheio do Espírito Santo. Não consegue. Porque nós temos conhecimento da palavra de Deus. A pessoa abre a boca e fala uma coisa, você sabe, isso aqui vem de Deus, ou isso aqui vem de Satanás. Porque o Espírito Santo ele traz discernimento de espírito para a vida do homem. Ele dá visão também, dá conhecimento, sabedoria, a fé. A fé é um dom do Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos, nós estamos bem armados, nós estamos bem preparados para a guerra, para o confronto, porque a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra os principados e as potestades das trevas. Então nós precisamos de receber armas espirituais. Então se nós lermos lá 2 Coríntios capítulo 10, que Paulo está falando que claro que somos humanos e fracos, mas nós não lutamos por motivos humanos, né? Nós não lutamos por motivos humanos. As armas que nós usamos na nossa luta não são armas desse mundo, são armas poderosas de Deus, armas capazes de destruir fortaleza e assim destruir ideias erradas e falsas que não deixam que as pessoas conheçam a Deus. Então as armas que nós usamos nessa nossa luta não é arma, não é revólver, não é faca, não é pau, não. É armas poderosas da palavra de Deus. É a espada, é a fé, é o amor, é a bondade, é a humildade, é a transparência, a honestidade. Isso é uma arma contra o rei das trevas, porque ele não resiste a isso. A mentira nunca vai vencer a verdade. A escuridão nunca vence as trevas. Você pode ser de um palito de fósforo lá naquele morro lá. Daqui nós conseguimos ver a luz lá. Eita, um flechinho de luz está lá.
Não vence. O bem nunca vence o mal, nem em filme, irmão. Nem em filme, o mal peleja, vai estar quase derrotando a pessoa, depois a pessoa arreia e vence. É assim mesmo. O Satanás também achou que tinha vencido Jesus na cruz do Calvário. Mas já estava escrito: ao terceiro dia ele ressuscitará. E ele falou: o filho do homem precisa ser entregue na mão dos maus. Vão espancar ele, vão humilhar, vão crucificar, vão matar. Mas o terceiro dia ele ressuscitará. Ele ressuscitou mesmo. Aí, a nós aqui, ó, a nós com esperança aberta, a nós com a porta aberta da salvação para nós ser salvos. O Satanás perdeu. O Satanás perdeu, irmão. Para Jesus ele perdeu. Para Jesus já está derrotado. Agora nós precisamos de alinhar nossa vida com Jesus para ele estar derrotado na nossa vida. Eu falo assim: Satanás está derrotado, né? Satanás está derrotado? Satanás está derrotado na vida de todo mundo, não. É só daqueles que uniu a sua vida com Jesus. Abandonou o mundo, encostou em Jesus, e aí o Satanás está derrotado. Aí você lava a boca, o Satanás tem que cair por terra. Aí você pode falar: sai da frente, Satanás, que eu quero passar. Ele tem que sair fora. Mas o Satanás não está derrotado para muita gente, não. A maioria das pessoas que estão na terra está debaixo do jugo dele. Está na amarra dele. Está fazendo a vontade dele, é cavalo dele. Porque não aceitou Jesus. Não aceitou essa palavra. Mas nós que estamos aqui, nós temos uma porta aberta para nós. Nós já entendemos que nós precisamos de Jesus para nós ir morar no céu. Nós precisamos de ter uma comunhão com esse Espírito Santo. Nós precisamos de falar com esse Espírito Santo. Falar dentro de casa, na rua, qualquer lugar. Falar: ô Espírito Santo, eu amo o Senhor. Espírito Santo, cuida de mim. Me protege. Me ajuda aqui nisso aqui. Eu estou com a dificuldade aqui, Espírito Santo. É assim. Ele vem para nos ajudar. Nós temos que clamar. Aí por isso que ele chama crente de doido. Esse crente é tudo doido. Porque nós acreditamos num ser que nós não vemos, mas nós sentimos a presença. Nós recebemos resultados dele, mas nós não vemos. Quem está vendo isso? Mas ele está aqui. Ele está aqui, porque onde a palavra é pregada, ele está. Jesus disse assim: ó, quando vocês for levados a reis, autoridades, não fiquem preocupados com o que dizer, com o que hora dizer. Porque as palavras que disser não vai vir de voz, mas assim do Espírito. Ele está aqui. Essas palavras que eu estou falando aqui não é nada de mim. Eu não saí isso aqui não. Eu estou com os papéis aqui, mas eu não saí nada disso. O Espírito Santo está trabalhando. Onde ele tem homem para pegar a palavra de Deus, uma mulher, o Espírito Santo ele tem vontade. E ele está ali pegando a palavra, porque ele veio para isso, para dar sabedoria, para dar entendimento da palavra, para que as pessoas aceitem Jesus e saiam das trevas e venham para a luz. É assim. Então, irmãos, aqui está falando que o Espírito Santo ele vai nos mostrar, vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar tudo que tem dito. Tudo que Jesus disse lá, o discípulo, depois de 70 anos, se foi esperando. O Espírito Santo chegou, foi lembrando ele. Aí ele foi esperando. Deixa eu caminhar. Quando você lê a palavra de Deus, quando você precisar daquela palavra, o Espírito Santo vai te fazer você lembrar daquilo. Lá você leu lá, e você vai pregar para o irmão. Vai falar: não, está escrito na Bíblia, está escrito assim, assado. Você vai falar: você não lê isso. O Espírito Santo ele tem a tarefa dele é fazer que você lembra da palavra dele, para você pregar para outra pessoa, para você ir sabiando a semente para frente. E a semente não para, não. Você sabia a semente, com pouco que a semente brota, cresce, dá fruto, aquela semente vai gerar mais semente e vai gerando mais semente. Até que Jesus começou com 12 homens. Quantos seguidores que tem hoje? Quantos homens para todo mundo agora, tem homens e mulheres que estão pregando a palavra de Deus, que tem fome e sede de pregar a palavra de Deus, porque isso não vem de nós, não. Uma força maior dentro de nós, que é Deus que está dentro de nós. Quando você pensa que você está assim, que está quase caindo, o Espírito Santo afirma você de novo, você fala: vai de novo assim. Porque às vezes a gente fica cansado, desanimado, a gente pensa em desistir, pensa em parar, mas o Consolador, quando você está desanimado, está cansado, o Consolador ele chega e te consola. Joga você para cima de mim. Amém? Amém. Então diz assim: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como convém, mas o Espírito
intercede por nós, soberanamente, com gemido inexprimível. Romanos, leia para nós, Romanos 8, 26. A última parte aqui, nós já estamos terminando. Então o Espírito Santo também, ele nos ajuda na nossa oração. O Espírito Santo, ele que nos ensina a orar, que nós não sabemos como orar. Está escrito, também o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar que agrada a Deus. 8, 26. Pode ler bem? Romanos. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar, ele nos ensina a orar, que nós não sabemos orar. Está vendo como é que o homem é tão dependente? Está vendo como é que eu sou dependente do Espírito Santo? 26. E, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar, né? Ele nos intercede nas nossas orações. Nós não sabemos orar a oração que agrada a Deus. Nós não sabemos pedir o que agrada a Deus. E é mais ou menos assim. O Espírito Santo, ele sabe o pensamento de Deus porque ele é Deus. Ele sabe o desejo de Deus, o plano, o projeto de Deus na vida de cada um de nós. Então ele vem e coloca aquelas palavras, coloca as palavras certas que agrada a Deus, aí nós falamos na nossa boca, e ela passa desse teto, passa do primeiro céu, passa do segundo céu, e chega no corpo de Deus. E com pouco sua bênção está chegando. Porque você orou guiado pelo Espírito Santo. Você não sabia orar, mas o Espírito Santo, ele te ensinou como é que você deve orar. Aí você recebe a bênção. Tiago diz assim, pediu, não recebeu, porque pediu mal, pediu para os seus deleites, pediu na carne, orou só na carne. Orou sem ser guiado pelo Espírito Santo. Mas quando a gente ora guiado pelo Espírito Santo, o milagre acontece, a bênção acontece. Então, nas nossas orações, irmão, nós devemos sempre pedir o Espírito Santo, o Espírito Santo me ensina. Olha com as palavras certas na minha boca. Não deixa eu pedir aquilo que eu quero, não. Aquilo que eu quero para fazer a minha vontade, não. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é melhor. Ela é melhor que a nossa, ela é mais perfeita e ela é agradável a Deus. Então, por isso que nós devemos orar guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Consolador da verdade. Ele sabe todos os planos de Deus, né? Ele sabe todos os planos de Deus, porque está alinhado, irmão, a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão alinhados no mesmo projeto, que é regenerar, resgatar, salvar o homem. Jesus disse que ele não veio para buscar, ele veio para buscar aqueles que haviam perdido. Ele não veio para o são, não. O são não precisa dele. Ele veio para os doentes, aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que não sabem orar. Igual eu, quando eu cheguei na clínica, eu nunca tinha feito uma oração para ele. Quando me pedi para orar, eu passei vergonha. Eu fiquei envergonhado dentro de mim, que eu não sabia. Com 34 anos, eu não sabia fazer uma oração. Agradecendo a Deus. E eu vi quão distante eu estava de Deus. Mas ali Deus já tinha pessoas, já tinha homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que foi muito amoroso, muito bondoso, porque tinha o dom do Espírito Santo. Tinha o amor do Espírito Santo, tinha a paz do Espírito Santo, tinha a alegria do Espírito Santo, era temperado pelo Espírito Santo, tinha sabedoria, tinha o conhecimento do Espírito Santo. E ali eles foi tratando comigo por meio da palavra de Deus. E aí eu fui aprendendo, fui desejando cada dia mais conhecer a palavra de Deus, aproximando cada vez mais de Deus. Ali eu fui instruído a falar de Jesus pela primeira vez no púlpito do doutor. Nunca tinha pegado o microfone. E quando eu peguei o microfone, minha mão tremeu tudo, minha perna tremia, e suava tudo e não saía quase nada. Mas eu fui perseverante. As pessoas, não, é assim mesmo, rapaz, é assim mesmo, todo mundo passa por isso. É assim mesmo, vai dar certo, aí eu. E depois eles passam que tomam uma coisa da minha mão. Senão não largaram mais. Porque o Espírito Santo, ele foi trabalhando. O Espírito Santo, ele trabalha segundo o desejo do seu coração. Se você tiver o coração voltado para as coisas de Deus, irmão, ele vai trabalhar na sua vida
Ele vai te mostrar mais uma coisa. A perseverança tem que ser nossa. Nós temos que querer. Deus só quer só o que nós queremos. Nós não precisamos fazer nada para Deus. Isso é engano do homem. Falar, eu pego bem, eu canto bem. Não, mentira, não canta nada. Nós só temos só que querer abrir a porta. Abrir a porta para Jesus, ó. Eu fiquei para baixo, ó. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mesa, irmão, lugar de ceia, mesa é lugar de sabedoria, lugar de conselho. Jesus, toda vez que ele sentou na mesa, ali ele ensinava. Ele dava conselho, ele instruía. Lá em casa é assim, eu não assento na mesa para jantar, aí eu começo a falar, a orientar os filhos. Né? E a orientação que eu estou passando para eles serve para mim também. Serve para todo mundo. Orientar dos caminhos enganosos, né? Do laço, da estratégia de Satanás. Então, quando Jesus fala que eis que chega a sua porta e bate, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está falando de intimidade. Ele quer ter intimidade com você, que ele quer te ensinar algumas coisas. Ele quer te revelar algumas coisas que você não sabe. Ele quer te mostrar alguma coisa. Ele quer te dar alguns presentes espiritual. Ele quer te dar presente material também, mas ele quer te dar alguns presentes espiritual. Ele quer te dar a paz que às vezes não tem, o amor que ainda falta, a sabedoria, o entendimento. Isso nós só encontramos só na pessoa bendita de Jesus, que é por meio do Espírito Santo hoje, que nós recebemos essas coisas. E aí você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. Você vai chegando cada vez mais perto de Deus. E você vai afastando cada vez mais do mundo. Então, irmão, nós precisamos do Espírito Santo para nós orar. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos orar. Então o tema, irmão, o tema aqui que nós lemos é o Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo também é o nosso consolador. O Espírito Santo também é o nosso consolador. O Espírito Santo também é quem nos ajuda a orar. O Espírito Santo também é quem nos revela aquilo que nós ouvimos de Jesus, que nos ensina, que nos faz lembrar uma palavra que você já ouviu 10 anos atrás. Aí de vez em quando aquela palavra é quem que traz? É o Satanás? Não, é o Espírito Santo. Porque você está precisando daquela palavra, ou para você, ou talvez para pregar para alguém. Aí o Espírito Santo faz você lembrar. Ele não faz a gente adivinhar, porque é necessário a gente estudar a palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus. Quem não vai fazer a gente adivinhar, não. Ele lembra. Lembrar aquilo que você já conhece, aquilo que você já viu. Você vê uma pessoa, você fala, eu lembrei. Agora estou lembrando daquela pessoa ali, porque você já viu ela. Você já conhece ela. Se você não conhecer, você já falou, agora eu estou conhecendo. Vou conhecer aquela pessoa. Então nos faz lembrar das coisas que nós já ouvimos de Jesus. E nos instrui, e nos ajuda, nos consola, né? Para que nós podemos ter uma plena comunhão com Deus. Mas aqui também fala que o mundo não pode receber esse Espírito. Porque o mundo, igual eu já falei, irmão, o mundo não tem tempo para Deus. O mundo vem no culto, não ouve a palavra, não lê a palavra, não canta hino para Jesus, não adora a Deus. O mundo, o sistema mundano, essas pessoas que não têm tempo para Deus, elas precisam ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de atrás dessas pessoas para pregar a palavra, porque essa palavra é viva, onde é que ela vai, ela transforma. Essa palavra é com a água, ela cai do céu e ela não volta vazia. A água ela cai do céu, ela não volta vazia sem fazer a terra, sem regar a terra e sem fazer a terra dar os seus frutos. Assim essa palavra também, onde ela vai, não volta vazia, mas ela cumpre o propósito de Deus. O propósito de Deus é resgatar o homem, salvar o homem, alimentar o homem. Essa palavra é o pão vivo que desceu do céu. Por isso que Jesus deu uma ordem para os discípulos, antes dele subir ao céu. Ide para todo mundo, pega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Os que não creem, já está condenado. Muitas pessoas têm rejeitado essa palavra. Eu também rejeitava. Eu vi um crente já fechar a porta de pé. Satanás falou comigo, fecha a porta, deixa eu entrar não. Aquele povo não enjoar, não deixa entrar, assim, porque eu tinha um Senhor.
mas hoje meu Senhor é o Senhor Jesus. Porque eu toquei de lado, Deus ele moveu os céus e a terra por causa de uma alma. Ele move os céus e a terra por causa de uma alma. Hoje eu tenho que ele moveu o céu e a terra por causa da minha alma, e por isso que eu estou aqui. Porque homens e mulheres não desistiu de mim, orou por mim, foi até de mim, me levaram para frente, pagou exame para mim, pagou 1 ano e 9 meses de clínica para mim, para me falar, quando não tinha dinheiro nem para cachaça, nem para pinga. 1 ano e 9 meses que pagou na clínica lá para mim, 16 dias para me ficar lá. Eu não tinha dinheiro nem para pinga. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo ele fez a obra, ele está fazendo a obra ainda, né? Está resgatando, está transformando. Esse Espírito é um Espírito de poder. Esse Espírito é um Espírito de poder, um Espírito de amor. Ele trabalha na vida do homem, ele não põe ninguém. Jesus disse que todos aqueles que o Pai me deu, nenhum deles lancei fora. Não lança fora. Ele vai nos orientando, vai nos guiando, vai nos limpando, vai nos preparando, e com pouco nós estamos participando da obra de Deus. Quando a gente olha para trás e fala aqui, nem parece que é eu. Mas não é você mesmo, não. É você cheio do Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos fazer uma oração aqui, agradecer, né, por esse estudo do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é necessário na vida do homem. Necessário. Tanto para nós viver uma vida em paz, aqui na terra, para nós viver protegidos do Satanás, do laço do Satanás, para nós ter armas, para nós combater contra ele, e também para ir morar no céu. Jesus disse que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Se não nascer da água do Espírito, não vai nem ver o reino do céu. O reino do céu já está na terra de Deus quando Jesus chegou. João Batista pregou: arrependa dos seus pecados, porque é chegado o reino do céu. Jesus veio e nos falou: arrependa dos seus pecados, porque é chegado o reino do céu. Arrependa dos seus pecados, porque é chegado o reino do céu. Então, irmão, o reino do céu está aqui. Mas o mundo não pode ver. O mundo não pode ver. O reino do céu é essa palavra aqui. Que às vezes nós deixamos no Salmo 91, Salmo 92, deixa aberto na parada. Né? Mas essa palavra foi feita para nós tirar ela daqui e colocar ela aqui. Amém? Vamos estar de pé para nós fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor tem feito por nós aquilo que nós não conseguimos. Quando a causa fica impossível, ó Pai querido, o Senhor já entrou com providência. Porque se não fosse assim, nós já teríamos sido derrotados. Mas graças nós damos ao Senhor pelo teu amor, pela tua bondade. Pai querido, em nome de Jesus, envia os teus anjos ao nosso respeito, para nos dar livramento, e que o Espírito Santo consola cada um de nós, nos ajuda a vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades. Espírito Santo nos convence, ó Pai querido, do pecado, do juízo, do julgamento de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco através de sonho, através de visão, em nome de Jesus, ó Pai. Renova, ó Pai querido, as nossas forças espirituais, ó Pai querido, em nome de Jesus, e nós dissemos amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém? Se alguém quiser oração, nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder. Glória. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco as mãos nesse homem, Pai. Eu repreendo, Pai, pedindo todo mal, toda estratégia, todo desânimo, todo cansaço. Em nome de Jesus, toda seta, Pai, toda invertida totalmente dele, seja repreendida em nome de Jesus. Espírito Santo, trabalha na vida desse homem, renova as forças dele, o vigor no mundo espiritual. Vai tocando na alma, Pai, vai dando entendimento, sabedoria. Entra os teus anjos lá na casa dele. Vai quebrando, Pai, que toda estratégia maligna contra a vida dele. Ó Pai, eu abençoa ele, eu abençoa a família, a casa dele, a esposa, as filhas, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, vamos abençoar essa mulher.
Pai, em nome de Jesus, o Senhor consola a vida dela, dá direção ao Pai querido. Vamos A vida renova as forças. Eu reconheço a Pai querido, todo pensamento contrário, toda seta, Pai querido, contrária à vida dela, toda estratégia, em nome de Jesus, todo cansaço espiritual, em nome de Jesus, Pai querido, toda obra, palavra, por meio de palavra, toda palavra de maldição lançada contra ela, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja quebrada toda estratégia de Satanás, seja repreendida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o marido dela, aonde que ele está agora. Em nome de Jesus, Pai, que trabalha na vida dele e na vida dela. Pai. Em nome de coloca a mão na vida. Pai, em nome de Jesus, toda obra contrária, toda palavra de maldição, toda tristeza, toda angústia no coração dela, Pai, seja repreendida em nome de Jesus. Seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. Toda obra, Pai querido, de macumbaria feita contra essa mulher, seja repreendida. Pai, eu abençoe a vida dela, abençoe o filho dela. Vai ajudando a criar todo cansaço, todo desânimo. No mundo espiritual, ainda com providência. O Espírito Santo começa a falar para ela, dar direção a ela. Em nome de Jesus, nós sempre. Amém. Amém? Amém. Estou bem sentindo. Uma coisa? Amém? Glória a Deus. Eu te abençoe em nome de Jesus.